Começando mais um programa Blitz. Bom, fim de ano já chegou, né, gente? Já todo mundo está pensando nas festas de fim de ano, né, no próprio Réveillon, o que vai ser, mas também é o momento da gente parar e refletir sobre o que vai acontecer o ano que vem ou sobre o que aconteceu esse ano. Acho que cada um tem os seus rituais próprios, né? E quando a gente pensa nesses rituais, também a gente pensa em algumas culturas diferentes no mundo e algumas religiões. É por isso que hoje eu quero trazer aqui no Blitz algumas, obviamente não dá para trazer todas, até porque nem sei se a gente tem isso em números, né? Quantas religiões existem no mundo. Mas a ideia é trazer um pouquinho, algumas ideias diferentes sobre como esse fim de ano é visto por algumas religiões. Mostra aqui meu convidado, eu começo recebendo o Carlos Roberto, que é doutor em Geografia Humana e com especialização em étnico-linguística pela USP, correto? Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Bom, vamos falar sobre o judaísmo. Sim. Como é que o judaísmo olha essa questão do fim do ano, do Natal, do dia 25 de dezembro? Para vocês existe o 25 de dezembro? Não existe o 25 de dezembro. Tá. Existe uma festa no começo do mês de Kislev, provavelmente dia 25 de Kislev, que é o mês judaico que representa dezembro, e ele é a festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah em hebraico ela significa dedicação. Certo. E acabou ficando festa das luzes por decorrência de um processo que aconteceu dentro da Hanukkah. E a Hanukkah teve como objetivo para os judeus macabeus que lutaram contra os seleutas na Palestina, que tinham uma influência helênica e que queria colocar dentro do conhecimento hebraico, né, hebreu, um conhecimento helênico e pagão. Com isso, os judeus macabeus conseguiram reverter essa situação e fizeram um altar e fizeram uma rededicação. Então vem a palavra Hanukkah. E para isso, então, eles tinham pouco óleo para queimar, né, para poder fazer essa comemoração, que durou em torno de 8 dias, e milagrosamente esse óleo durou 8 dias. Daí então se acender as velas, 44 velas no período de 8 dias, que é a Hanukkah. Você tem a Shamash, a vela principal, se acende uma vela dentro da Hanukkah, que é a menorá de 9 velas, não a de 7, né? 7, o cristal de 7, mas de 9. Certo. Aí você acende a primeira e põe a Shamash no meio. No segundo dia, a primeira e a segunda e o Shamash. Terceiro dia e vai consequentemente... Até que fecha todo o processo da Hanukkah, da Hanukkah. Então é uma festa pagã, o Hanukkah, ou não? Ele começou com uma celebração pagã, é isso? Não é pagã porque no judaísmo não tem essa simbologia pagã. Pagã é para quem tem idolatria, certo? Para quem tem um dogma. E certo. O judaísmo não é dogma. O judaísmo, na verdade, o judaísmo já até transcende a questão de religiosidade. Tá. Porque o judaísmo, ele acompanha, pode-se dizer, por meios por meios contemporâneos, por livros como o Shulchan Aruch, a Halahá e a Torá, ele acompanha a evolução dos tempos. Então certo. Você tem estudos rabínicos que vão fazendo com que a religião acompanhe o período. Mas pagã, não. Quer dizer, foi uma comemoração, uma dedicação por Deus ter dado a eles, em pequeno número, uma vitória contra os seleutas lá na Palestina. E com isso eles fizeram um altar, uma rededicação a Deus. Então não é pagã. Então, e aí só uma pequena curiosidade, que talvez seja também uma curiosidade de quem está nos assistindo. Jesus é judeu. Sim, o nome dele é Yoshua ben Yosef ver Miriam, quer dizer, Jesus, filho de José e Miriam. Então ele teve toda uma vida judaica. Ele nasceu, fez o Brit Milá, que é a circuncisão aos 8 dias de idade. Aos 13 anos fez o Bar Mitzvah dele, teve a maioridade religiosa, assumiu a responsabilidade religiosa dele. Sim. Consequentemente teve uma vida judaica. Né? Uma vida de muito estudo, uma vida de muita fala, de muita discussão, porque o judaísmo é isso, né? O judeu é conhecido como o povo do livro. Por quê? Pelo grau de leitura, pelo grau de trabalhos intelectualizados que se faz dentro da própria religião e a cobrança que se tem dentro da própria religiosidade para que o judeu possa estar entendendo a própria base filosófica, a base iluminista e a base religiosa do que é o judaísmo. E dentro do judaísmo ele não é o Messias. Jesus não é entendido como Messias. Não, Jesus dentro do judaísmo é Jesus. É Jesus, é um homem. É Jesus, um homem. Certo. Né? Aí você, numa maioria católica, falando, mas como se fala isso? Jesus, né? Então você não vai ser, então eu estou salvo, então não vou ser salvo. Entendi. Se Jesus salva, eu não vou ser salvo. Né? Mas e você tem a dogmação disso tudo, né?
E você tem uma aplicação de Jesus como Deus, em determinados pensamentos cristãos, que Jesus passa a ser Deus, e para amenizar isso daí você tem a tríade do Pai, Espírito Santo lá, né? Tudo no processo para poder justificar a existência dele como Deus. Não, no judaísmo não então tem esse pensamento. Ele é um homem. Entendo. Em relação a essas comemorações, eu tenho uma informação que os judaísmos, como eu pronuncio? Os judaizantes, judeus, tá, tudo bem. Os judeus, no dia 6 de janeiro, comemoram. Tem alguma comemoração no dia 6 de janeiro? Não. Você tem, por exemplo, do conhecimento que eu tenho, você tem os ortodoxos, que são os cristãos ortodoxos, que moram na região da Rússia, da Ucrânia, da região da Grécia, da região da Moldava, Polônia, algum pedaço da Polônia e tal. Eles comemoram o Natal nessa época. Ah, certo. Em 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro. Enquanto o cristão comemora o Dia de Reis, uma coisa assim. Isso, né? Os Reis Magos. E o judaísmo, ele vem... Agora, o Hanukkah não é uma festa importante para os judeus. É mesmo? Não. Por quê? Porque é uma festa dada como uma festa pequena. Né? Dentro do calendário judaico, ele não tem uma representatividade. Festas grandes são Yom Kippur, o Pesach, tá? Que são festas maiores. Né? E agora, o Hanukkah não é uma festa tão comemorada, tanto é que os judeus não veem como um feriado. Entendo. Então é uma festa que, apesar da sua grandeza histórica, da sua grandeza religiosa, do seu heroísmo de combater os seleutas na Palestina, mas é uma festa pequena, menor, e tanto é que dentro do calendário judaico ela não tem representação. Ela começou dia 9 de dezembro, né, e vai até dia... dia 9 de dezembro e vai até dia 16 de dezembro. Carlos, o assunto é muito grande, eu já te agradeço muito por ter vindo aqui trazer um pouco do seu conhecimento. Obrigado mesmo. Você, Fernando. Nós continuamos, não sai daí. Natal para mim representa o nascimento de Jesus Cristo. Muito importante. E é uma data muito importante, comemorada no mundo inteiro. Muitas vezes as pessoas esquecem desse fato tão importante. Feliz Natal! E agora é hora de falar com a jornalista e astróloga Adriana Gonçalves. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Adriana, bom, fim de ano, imagino que muita gente esteja te infernizando e perguntando como é que estão as coisas, como é que está o astral para esse fim de ano, para o ano que vem. Você já consegue nos falar alguma coisa? O que vai estar regendo para o ano de 2013? Dá para falar muita coisa. A astrologia é muito ampla, porque os fenômenos são imensos. Sim. Né? Agora, a entrada do ano, nessa data de janeiro, ela é relativa, é um fenômeno coletivo. Mas o ano mesmo, ele acontece, o ciclo, ele é particular também. Então é importante entender isso. A gente tem uma previsão para o ano no coletivo, o que todos vamos viver, né, coletivamente. Mas individualmente é muito importante entender que o ano novo começa no aniversário. Ah, é? Então, por exemplo, a gente pode olhar de uma forma ampla o que todos podemos experimentar, porque na verdade não existe no dia 1º de janeiro um clique. Entendi. Que muda uma chavinha e tudo... E começa tudo de novo. Existe um ciclo, mas nós não temos uma referência segura de qual foi a primeira rotação da Terra. Entendo. Para que a gente pudesse fazer a revolução solar do planeta. Desde o início, né? Então, assim, a passagem de ano, a gente tem um rito, a festa, com certeza tem um significado coletivo. Se isso acontece nessa data, é uma data que tem um marco astrológico também, né? Porque todo fenômeno no planeta está ligado a um fenômeno mais amplo. Certo. É uma continuação natural das coisas. Interessante. Agora, o melhor de tudo é entender isso. No meio do cenário comum, cada um de nós, no dia do aniversário, começa um novo ciclo em torno do Sol. Fantástico. Então, em 2013... Então, eu que fiz aniversário dia 5 de outubro passado, o meu 2013 já meio que começou? Já começou. Olha só. É o que a gente chama de revolução solar. Então, o legal é fazer a consulta individual com o mapa do nascimento, sabendo a hora que a pessoa nasceu, para a gente ver quando é que ela começa um novo giro. E aí a gente pode olhar de uma forma mais particular. E você já chegou a dar uma olhada para o ano que vem, assim? Se é um ano de trabalho, se é um ano árduo, se é um ano de desastres? Tem como ter uma...
as possibilidades vamos dizer, hoje nós temos aspectos muito interessantes que já estão acontecendo e eles tendem a crescer em 2013, continuar e crescer. Certo. Um dos aspectos mais importantes e que chama a atenção também com relação às profecias, né, é um alinhamento que já está em curso. Certo. Que nós temos Saturno em trígono com Netuno. E Saturno com um alinhamento de planetas, Vênus, Mercúrio, a cabeça do dragão, que é um ponto de energia lunar muito importante no destino de todos nós coletivamente. Tá. E então esse alinhamento de forças que acontece num plano superior, Saturno e Netuno são duas grandezas da astrologia. Todos os planetas são importantes, mas nós estamos falando de titãs. Tá. Então eles estão se comunicando em trígono, que é um aspecto favorável, ou seja, eles vão somar forças. E como que isso chega para nós? Saturno nos exige disciplina e responsabilidade responsabilidade. Como ele está atuando em parceria com Netuno, é uma nova consciência. Em 2013, nós precisamos fazer novas escolhas. Isso já está acontecendo, né? Mas esse cenário em que nós estamos começando a perceber que a responsabilidade pelo sucesso no nosso futuro é de cada um. Nós não podemos esperar isso do outro mais, nem buscar no outro. Entendo. Então, o ano ele pode ter 180 graus no horizonte. As pessoas que estiverem muito distantes dessa realidade interior, possivelmente devem estar se sentindo perdidas. Entendo. O cenário vai ficando caótico, porque Saturno coloca um limite e diz, olha, não dá mais. Então, algumas coisas nós não estamos podendo aceitar. Entendo, mas existe uma luz no fim desse túnel. Não, a luz é imensa. A luz é imensa. É a gente buscar a luz, é isso? Aí depende em que ponto nós estamos em relação a esse fenômeno. Tá. Então, quem estiver resistindo, porque Saturno também nos dá o direito, estimula em nós as nossas resistências também. Então, resistir nessa hora talvez não seja muito interessante. Algumas situações podem se agravar muito. Sim. Saturno diz o seguinte, olha, chega. Para tudo o que está nos incomodando, que tem nos feito sofrer coletivamente. Sim. Então, possivelmente, nós vamos assistir um cenário mais ou menos o seguinte. Eu escolhi esse aspecto, tá? Mas tem milhões de possibilidades, né? Mas o aspecto Saturno-Netuno é um convite, na verdade, aquele convite que a gente não tem como recusar, de olhar para dentro de nós mesmos, pensar coletivamente, mas agir individualmente. Tá. Então, realmente pensar coletivamente, mas agir individualmente. No sentido de estabelecer limites. Todos nós já estamos dizendo para o outro, é até aqui que eu aceito, isso eu já não aceito mais. Mas é importante entender que o outro também está colocando limites. E se a gente aceitar e entender isso, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Adriana, obrigado pela participação. A gente ainda quer te trazer aqui outro programa para a gente falar mais. Tá bom. Tá bom? Quero te trazer aqui mais. Você continua com a gente que eu volto daqui a pouco com mais visões aí sobre 2013, tá? Não sai daí. E agora recebo aqui o Dom Paulo, que é bispo da Diocese de Uberlândia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Bom, a ideia hoje aqui, bispo, é a gente falar um pouco sobre esse fim de ano, como ele é visto, como ele é comemorado, né? E falar um pouco também dos sentidos, que eu imagino que nesse fim de ano a gente às vezes, até pela questão comercial, a gente vai esquecendo um pouquinho do sentido da data, né? Sim. Por mais que creio que grande parte da nossa sociedade seja católica, mas eu gostaria da sua visão. Como a Igreja Católica vê o 25 de dezembro? Bom, o 25 de dezembro é uma das maiores festas do cristianismo, porque traz à nossa memória o nascimento de Jesus Cristo. E para os católicos não só faz a evocação de um fato que se deu no passado, mas pela liturgia católica se entende que esse memorial de um fato traz as graças que Deus deu à humanidade mediante o nascimento de seu Filho no mundo. Então é uma festa muito importante e todo católico é chamado a ter uma participação efetiva nessa festa. Representa o nascimento do Cristo, né? O nascimento de Cristo. E veja só, isso marcou toda a sociedade. Eu diria que não é uma festa só do cristianismo. Eu acho que todo mundo, de certa forma, nesse período, se vê tocado por algo de diferente. Não se sabe de onde vem, ao menos os católicos sabem de onde vem, os cristãos sabem de onde vem tudo isso. Mas é um tempo em que as pessoas procuram, apesar de tanta confusão, apesar do consumismo, apesar da falta de
tempo, mas as pessoas procuram realmente ter um pouco mais de ternura, porque afinal de contas é o nascimento do Filho de Deus que assume a nossa natureza, e a assume humanamente. Começa a sua natureza humana num berço, numa manjedoura, né? E isso então cria um sentimento profundo de paz, de esperança também. Esse tempo é um tempo muito rico para a gente. Esses valores, Bispo, você acha que eles estão se perdendo ou não? Esses valores como a família, como o senhor mesmo disse, até essa compaixão com o outro, esse momento de se doar ao outro. Você acha que esses valores têm se perdido na nossa sociedade abrupta e violenta? Certamente tem perdido, porque nós vivemos numa sociedade profundamente consumista e uma sociedade muito voltada para o bem-estar material. Isso faz com que a vida seja uma espécie de comércio, né? E nesse comércio deve-se obter o máximo de lucro e o mínimo de prejuízo. É assim que, de certa forma, nós estamos vivendo. Os relacionamentos humanos também implicam nessa lógica terrível, né? Máximo de lucro, mínimo de prejuízo. Máximo de prazer, mínimo de desprazer, né? Então essa lógica é fatídica. E em relação à forma que a igreja comemora, existem missas específicas do dia 25 até o Réveillon? Como funciona? Eu diria que a missa mais importante, ou ao menos mais folclórica, é a chamada Missa do Galo. Sim. Né? Isso por quê? Porque o galo é um animal que se tornou símbolo da expectativa. E o cristão também vive nessa expectativa de ver o sol nascer. E o sol que nasce para o cristão é Jesus Cristo. É o sol nascente que nos veio visitar. É por isso Missa do Galo? Por isso Missa do Galo. Né? E é por isso também que nos altos das igrejas antigas sempre havia o galo e uma rosa dos ventos, para indicar onde é que está o Oriente. O cristão é chamado a se voltar para o Oriente, né? Porque lá está a nossa esperança. Lá nasceu aquele que é a nossa esperança. Olha que interessante. Então é muito. E antigamente, num passado mais ou menos remoto, até os altares, os padres sempre celebravam voltados para o Oriente. É mesmo? Isso na liturgia até hoje tem um pouquinho disso. O atual Papa insistia nisso, mas não é possível hoje fazer. Então, qual foi a solução que ele deu? Ele de se colocar ao menos um crucifixo no altar. Então, o padre hoje, olhando para o crucifixo, ele está voltado para o sol nascente que nos veio visitar. Olha, interessante. O senhor está me falando agora do Papa. A Missa do Galo, me desculpe a minha ignorância, mas é só a missa celebrada em Roma ou não? Ou toda em cada... Qualquer paróquia, qualquer pároco pode celebrar a Missa do Galo à meia-noite. Eu celebrava quando era pároco. Mas na sociedade de hoje, muito violenta, os riscos são grandes, então se torna até perigoso. Daí os padres anteciparem a missa. Hoje a Missa do Galo é 7 horas da noite, 8 horas da noite. Eu não sei se é bem hora do galo cantar, não, mas... Mas o intuito, a vontade continua sendo legítimo. O simbolismo, né? Continua, né? Eu quero ser alguém na expectativa do sol nascente que veio visitar, daquela criança que enche o meu coração de ternura e que me faz viver uma vida diferenciada no relacionamento com os outros. Perfeito. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa hoje. E desejo tudo de melhor para o ano que vem para o senhor já, né? Feliz Natal para o senhor. Muito obrigado, igualmente aí para toda a equipe. Obrigado. Nós continuamos, não sai daí. Acho que Natal é renascimento, né, das pessoas em si, amizade, amor, cooperação, integração. É renascimento. E eu recebo agora o reverendo Renato Farofa, da Igreja Luterana. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado. Reverendo, a ideia hoje do programa é a gente saber um pouquinho de cada cultura, de cada religião, né? Como cada religião está olhando para esse fim de ano, para essa transição de ano, para esse dia 25 de dezembro. Como é que a Igreja Luterana olha para o dia 25 de dezembro? Bom, nós protestantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós olhamos para o Natal olhando um pouquinho antes do 25 de dezembro. Nós celebramos agora, pelo calendário litúrgico, o período de Adventos,
ele se inicia, no caso este ano de 2012 se iniciou no dia 2 de dezembro, com o primeiro domingo. E durante esses 4 domingos que vão anteceder a grande festa do Natal, nós celebramos, então, em 2 perspectivas o advento de Cristo. O primeiro, quando Cristo, então, pelo poder então de Deus, a promessa se cumpre, nasce então o Messias que vai até a cruz para salvar a todos. Certo. Essa é a primeira perspectiva de celebrar o Natal, mas não só. Nós, como muitos cristãos, cristãos no mundo, usam a cor azul, né, que simboliza então esse período de advento, que ele tem como ênfase olhar para os céus, né? Olhar dentro da perspectiva de que foi de lá que desceu do céu o menino Jesus, encarnou na Virgem Maria e foi até a cruz para cumprir com seu ofício e salvar a todos. Ao mesmo tempo, assim como Jesus disse para os discípulos após a sua ressurreição e ascensão, do mesmo modo que ele subiria, ele desceria dos céus para salvar, o advento também é isso. É esperar, aguardar com a esperança viva, como diz o apóstolo Pedro, a volta de Cristo, né? Que é o ápice, né, do cristianismo. E esse período vocês comemoram como? São com algumas... Se reúnem? Sim, existem exato. Encontros? Como funciona? Bom, nós celebramos, né, a igreja luterana em todo o mundo, durante os adventos, sempre nessa perspectiva, né, da vinda de Cristo e da volta de Cristo. Sim. Então, durante os cultos, sempre são lembrados isso, através também de toda a simbologia litúrgica que nós temos, né, através da coroa de advento, através do pinheiro, né, que é montado sempre dentro das capelas luteranas, que tem essa ênfase, né, de olhar através das escrituras para a riqueza, né, da obra de Cristo na vida de todos os cristãos e até mesmo dos não cristãos, né, no mundo, né? Sim. Uma vez que ou eles não sabem ou não reconhecem, mas Cristo também fez toda a sua obra por eles também. Verdade. Né? Estamos falando das capelas luteranas, né? Vocês não têm imagens nas capelas, correto? Não, essa é uma questão interessante. Né? Dentro do luteranismo, aqui no Brasil, em função da razão econômica, também numa hostilidade que houve no século XIX, quando os luteranos vieram para o Brasil, se aboliu alguns elementos litúrgicos que em outras localidades do mundo não são problemas. Por exemplo, a questão das imagens. Né? Há capelas luteranas que têm imagens na Europa, até mesmo nos Estados Unidos e Canadá, né? Mas sempre são imagens que têm um embasamento bíblico. Né? Então, por exemplo, nós temos uma capela luterana no Rio de Janeiro, em que atrás do altar há vitrais, né, e tem imagens lá do Cristo né, crucificado, ressuscitado e que subiu aos céus. Né? Há uma igreja, por exemplo, em Riga, na Letônia, que tem os apóstolos no altar. Então, por quê? Mas atrás deles então está o Cristo, né? Que é a base de toda a fé cristã. Então os apóstolos anunciaram e a gente não vê problema algum, né? Aqui no Brasil, por razões econômicas e também históricas, dentro das capelas quase não há imagens, mas há, por exemplo, coisas que para outros evangélicos não há uma concordância, né? A gente usa, por exemplo, flores no altar, que isso representa a vida que nós temos, né? A vida em Cristo. Nós temos velas no altar também, que Cristo é a luz, né? Que irradia, né? A luz de nossas vidas. Nós temos também crucifixos sobre o altar, que mostra que Cristo morreu para nos salvar. Então toda essa riqueza litúrgica nós não desprezamos, né? Apenas temos um grande respeito também por todos os santos e Maria, uma vez que eles foram servos e no caso Maria, serva de Deus para cumprir, né, com todo o processo, né, que Deus assim desejou para a humanidade. Reverendo, então muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu agradeço. E você, fica daí que eu fico daqui, a gente se encontra não só no próximo programa, mas no próximo ano, né? Então, feliz 2013 para todo mundo e a gente se vê já no finalzinho de janeiro. Eu já volto a gravar para vocês, beleza? Enquanto isso vai entrando aqui, ó, www.programablix.com.br. Te vejo em 2013. Tchau. O Natal significa o nascimento de Jesus e a época que as pessoas ficam mais felizes, reúnem as famílias em casa, né? Época de renovação.